Tem Jerônimo e Assemineto. Neto já te procurou para buscar apoio? Algum nome da oposição aqui? A gente teve uma saída do partido dele, União Brasil, meio traumática, porque eles não queriam liberar ninguém. Professores de gabinetes aqui na Bahia também. Quem é político tradicional já sabe que você tá um fenômeno. Sim. São agora 9h28, a gente tá aqui com o pré-candidato a presidente Renan Santos. Renan, você apareceu na Atlas com agora 6.9. 6.9. Sai um Datafolha com resultado já esperado, que o Datafolha ele sempre derruba. Eu queria que você comentasse o resultado do Datafolha sexta-feira. Você tá animado. Não é porque você tá aqui na bancada, eu já falei várias vezes, que eu sinto o mesmo... A mesma sensação de 2018. É impressionante. Eu comecei a sentir também. Eu não sei como é que você na rua as pessoas falam, mas a gente vê uma parte da imprensa querendo abafar o teu nome, uma parte da imprensa fingindo que você não existe, e a internet, o Bolsonaro era assim em 2018, ele, da entrevista, quebrava recorde de audiência, não sei como é que tá hoje aí no YouTube, mas deve estar arrebentando também de audiência. E o Bolsonaro era assim, crescia e a imprensa fazia de tudo para abafar o nome dele. E você, eu tô vendo a mesma coisa. Você vai nos lugares da entrevista, arrebenta a audiência, todo mundo pergunta e os caras da imprensa tradicional, a mando do Centrão, diziam, segura o nome dele, segura. Eu vi você falando da CNN, que absurdo, né, rapaz? Lá do Menin, lá eu vi você comentando isso no carro. O cara tava abafando a leitura do seu nome na reportagem das pesquisas, lá na CNN. Olha a loucura. Mas o que você tá sentindo? Você tá animado? Porque eu tô achando que você, de verdade, tá um fenômeno. Eu também acho. Eu sou muito... A palavra não é humilde, porque eu não gosto dessa coisa. Eu sou humilde. Eu sou humilde. Vou comer um frango com farofa. Isso. Exato. Não é muito a minha pegada, mas eu tendo a achar ridículo toda vez que eu fico me considerando maior do que eu realmente sou. Mas eu comecei a ver coisas que eu não achei... Pô, isso tá normal, isso tá saindo do ponto. Tem um processo que tá rolando de apoio e de construção de, vamos dizer, de uma divulgação do meu nome que já não depende da pré-campanha, que tá indo pelas pessoas. Eu tô recebendo números, né, de pesquisas e trackings que são contratados localmente. Por exemplo, eu recebi pesquisas municipais do Maranhão. E assim, 9, 11, 9, Caramba, 8, 11. Maranhão? No Maranhão. Poxa. Você acha que é por causa da visita que você Com fez lá? certeza, com certeza. É porque a primeira vez que alguém vai no Maranhão fazer o que eu fiz. A política local no Maranhão falou, cara, aquilo foi uma revolução. Porque ninguém foi no Maranhão e começou a falar dos problemas do Maranhão. As pessoas vão lá comprar voto no Maranhão. Ou fazer um evento em São Luís. Eu rodei o interior, em Santa Isabel. Eu fui numa rádio, o radista falou, olha, você foi o primeiro presidente desde o Fernando Collor, candidato, que veio aqui, o outro foi o Jânio. Imagina. Então, assim, é um fato raro. Então, rodar as cidades do interior e falar dos problemas mexeu com a galera do Maranhão. Porque eles mexem com a autoestima. Pô, esse cara tá tratando do meu problema. Eu existo. Tem um elemento de, pô, eu existo. Fala de mim. Não precisa falar bem. Fala de mim. E eu acho que tá fazendo sentido. Eu vou fazer Amapá, eu vou fazer Pará na mesma linha. Eu vou nos interiores que ninguém dá bola. Vou fazer isso na Bahia também. Essa viagem aqui é a primeira, eu vou fazer 2 da Bahia. E aí eu vou pegar o interiorzão da Bahia pra pegar aquele meião, que é onde o PT faz os Bahia votos é dele. muito grande, né? Ô, Luiz Melodia, você teve ontem um evento aqui em Salvador, do Rio Vermelho. Ó, Salvador, bota aí na tela, Luiz. Ontem, pra quem tá no YouTube nos acompanhando, estamos ao vivo, youtube.com/Brado Rádio. Velho, isso em Salvador. Uma cidade histórica, tem a história, né? Conhecida por ser uma cidade esquerdista. Domingo no final da tarde, isso foi num bar, lá aqui no Rio Vermelho. Tela cheia aí, Luiz Melodia, são 9h31. Isso foi ontem. Um dia de chuva, Timão. Renan, comenta esse evento aí. Isso já faz parte, acho que, de uma campanha de fenômeno, velho. Em Salvador, que outro pré-candidato conseguiu isso? Eu tenho certeza que a galera foi lá, pagou. Que ninguém recebeu dinheiro, não teve militância. O que foi, Lucas? Ah, tá bom. E aí, Renan, o que você acha? Todos os eventos nossos estão gerando isso e eles estão aumentando. A gente tá meio que uma competição de um lugar bater o lugar anterior. Foi gigante Salvador ontem. 3 dias antes em Brasília foi enorme também. E eu nem tô tendo muito esforço de divulgação. As pessoas estão se organizando e estão fazendo o evento acontecer. Tá mais diferente. Antigamente o nosso público era muito homens jovens. Agora tinha mulher já tava virando quase 40% do público presente, muitas classes sociais diferentes e começou a aparecer as pessoas mais velhas. Isso não era comum, pessoas acima de 60 anos aparecerem, aí começaram a vir. Então o fenômeno está começando a se alterar. Então é muito bom, assim, para entender a política, não só daqui de Salvador, mas a política toda do Nordeste, né? Um evento em geral você faz pagando as pessoas, vai ficar a galera segurando umas bandeiras, você dá uma Tradicional comidinha. é isso aí mesmo. É isso, é o tal do pelego. A gente tá indo numa outra linha, completamente diferente. E nesse sentido se parece muito com a campanha do Bolsonaro de 18. Acho que a tua análise tá muito boa. O lance é, a gente tem que acelerar esse processo até a eleição. Só que eu acho que dá tempo. Eu acho que a gente tinha um planejamento de chegar até 10% até a véspera da eleição ali em agosto. Eu acho que nós vamos alcançar. Ah, não tenho dúvida. Também acho. Assim, e aí com 10%, 2 dígitos, estamos totalmente no jogo, porque um cara, que é o Flávio, tá em trajetória de queda, e a queda é forte, tá? O que eu tô recebendo também de trackings e conversando com pessoas de institutos, a rejeição que o Flávio tá angariando é uma rejeição sem volta. Porque tem aquela rejeição que, não, mas vai ser um negócio do Lula e... Cara, não tem muita coisa do Lula pra sair.
Na verdade, o Lula vai ficar inaugurando obra e vai ficar fazer uma política social dele. Ele vai tentar diminuir na margem aquela rejeição que é muito alta dele. Agora, do Flávio, tem um estoque ainda de coisas. E quem já saiu do Flávio falou, eu não volto. Isso é muito ruim. Então, nós vamos buscar esse eleitor. E a gente está competindo na busca desse eleitor, de maneira muito clara, com o Zema e com o Caiado, que tem medo de falar dos problemas do Flávio. Que tem medo de colocar o dedo na ferida. São dois, vamos dizer, reservas. Porque a pior coisa não é que você é uma alternativa, você é um banco de reservas. É aquele jogador que tá lá com a camisa 33 lá no banco, aguardando o camisa 8 dele, o camisa 9 sair. Pô, isso é feio. Eles não vão falar do problema. Até porque, assim, tá pintando agora envolvimento muito similar com o que houve aqui do Crédito Sexta, do Zema e do próprio Caiado. Tem uma história também no estado de Goiás. Quase todos os governadores entraram nessa malandragem. O único cara que não tá pré-candidato a presidente, que não tá envolvido diretamente nesse negócio é você, né? Sou eu. E poderia citar algum nanico que não conta, né? Tipo, a Samara da UP. Não, o Aldo não acho que ele tenha relação com o escândalo, mas o Aldo, no máximo, viajou lá no jatinho lá com o Toffoli com o ligação direta. Eu não acho que o Aldo tinha nada a ver com isso, mas... o Aldo, pô, é o único cara que topa aí nas sabatinas que eu vou. Eu tive uma sabatina no Canal Livre, lá na Band, aí beleza, era pro Zema aí, não foi. Aí tinha um agora, que era no Esfera, eu, Caiado, Zema e Aldo. O Caiado e o Zema não foram, foi eu e o Aldo. Eles não foram, é medo? Eu não sei, cara, o Zema nunca vai. E o Caiado disse que deu um problema num avião, uma coisa assim, num helicóptero. E você vai participar dos debates da televisão? Já te chamaram? Vou. A gente já teve reunião com todas as emissoras. Houve a conversa do Flávio, da campanha do Flávio, para tentar me tirar, mas as emissoras foram muito, muito rígidas ali. O que eu ouvi de uma emissora foi, não, se precisar, eu fico a cadeirinha do Flávio com o nome dele vazia. Então. Porque, assim, as emissoras... Há o tal do sonho da terceira via, né? Assim, as emissoras, elas estavam, muitas já tinham ido pro campo petista e durante o governo Bolsonaro, algumas estavam bolsonarizadas, sendo bem sincero. Agora, da parte do jornalismo, a ideia de, alguém podia não ser nem um Flávio, nem um Lula, né? A gente precisava do tal da terceira via. Porque a terceira via no Brasil é assim, você falou terceira via, você imagina que é uma pessoa muito chata, que aparece. É um negócio morto. Lá vem a Simone Tebet falar de democracia. Sim. Meu Deus, não aguento mais. São 9h37, tá normal agora? Alguma sabotagem, parece... Tá normal, né? Sabotagem, algum funcionário bolsonarista que tá lá na transmissão lá, o cara foi lá e você tava falando, ele cortou. Agora nem lembro o que a gente tava falando. Renan, eu queria te perguntar o seguinte, você já tá, não sei se você já recebeu informação do senador Ângelo Coronel falando de você. Eu vi o vídeo. O Centrão já tem comentado, eu tenho acesso a deputados do Centrão em Brasília, assessores de gabinetes aqui na Bahia também. Quem é político tradicional já sabe que você tá um fenômeno. Sim. Você já tem ciência disso? Não, isso sim. Com isso, certeza absoluta. Eu não falo do bolsonarista débil mental, todo respeito aos bolsonaristas, mas o sujeito, o político profissional, sim, que ganha dinheiro fazendo, ele já sabe número, ele sabe rede social, sabe audiência, tem tracking. Você já tem noção disso, então? Tenho tracking, assim, tracking dos mais diferentes estados do Brasil. Não posso boca de sandália, que eu sou o famoso boca de sandália, mas trackings me dando 8 no estado aqui, 6 no estado ali, 9 no estado acolá. Os trackings regionais, eles estão mais generosos do que as pesquisas oficiais. Até você havia falado da Datafolha. Eu conheço o pessoal da Folha de São Paulo, eu tenho um respeito pelo pessoal da Folha. Mas eu não consigo olhar uma pesquisa que põe a Samara. Também. Assim, não dá. Não dá. Sim, não tô falando nem que é má fé, vou tentar ser justo. O cara chega um resultado desse na pesquisa, né? O Instituto tem que falar, olha, temos que rever o método. Não funcionou, porque isso aqui, claramente, não tá fazendo sentido. Claro. Então, eu acho engraçado que os trackings que são encomendados pelas campanhas, ou seja, ali é resultado real. Isso é um diagnóstico real da situação. Eles me dão sempre muito maior do que as pesquisas que são publicadas, tirando o caso da Atlas, que é uma pesquisa internacional. O fato da Atlas ela ser internacional, ela obriga que ela não tenha, vamos dizer, compromissos locais que façam ela perder a credibilidade dela. Outros institutos não, né? Então, quando eu pego Atlas e quando eu pego os trackings, eu vejo outra coisa. Outra coisa, os trackings, mesmo os institutos grandes para as campanhas, são diferentes também dos resultados. Então, os políticos têm acesso e eles sabem uma coisa. Uma coisa é a intenção de voto. Outra coisa é a intensidade da intenção de voto. Uma pessoa que está dando hoje a intenção de voto na nossa pré-candidatura é uma pessoa que está com uma intensidade muito... Então, ele é um multiplicador. Então, o político do Centrão percebe, tem aquele cheiro de pólvora de uma coisa que vai explodir em algum momento. Porque ele está vendo que a intensidade das pessoas que estão falando a meu respeito é muito maior do que a dos demais. Real, vou colocar um ponto. Minha pré-campanha é muito mais intensa do que a campanha do Flávio, mas incomparavelmente mais intensa. As pessoas estão fazendo pré-campanha. Teve um evento de filiação do partido no fim de semana, foram milhares de carros adesivados, sem participação minha. Eu nem participei, eu estava num evento. Tá acontecendo. E isso é sintomático de uma campanha viva. Já, assim, o Kim tá recebendo ligações e abrindo conversas lá no Congresso que ele nem sequer imaginava. Nem sequer imaginava. Ele falou, Renan... Com pessoas que nunca ligaram pra ele e não ligariam numa situação... Normal. E de regiões das mais, assim, tem um deputado do Espírito Santo e outro de Alagoas que quer conversar com o Renan. E, não, o pessoal lá do Paraná te mandou mensagem que... Não, você precisa conversar com eles. Tem muitas alianças regionais e candidatos a Senado
Que eles estão olhando assim, ó, o Renan tá crescendo muito aqui no estado e eu já não vou ter apoio de nenhum dos dois principais. Pô, vou pegar essa turma aí pra conversar. Então, os caras estão tentando abrir determinadas conversas com a gente, já entendendo isso como alternativa. Eu acho que isso a gente pode ver daqui umas... Vou botar aqui nos próximos 30 dias, já partidos virem falar em querer fazer vice. A gente vai começar a ver isso porque é da natureza do processo. O político é muito esperto. Isso não resolve. Zero. Vocês têm algum programa de reformar, digamos assim, né, os professores, alguma coisa feita nessa seara da educação, como até um programa para os professores mesmos de tirar essa militância, porque eles falam muito em doutrinação religiosa praticada pelas famílias, que é uma opção, é óbvio que a gente tem que ter o direito, né, de doutrinar o nosso filho, mas eles doutrinam para a perversão, às vezes, muitas vezes sem sentir. Eu não estou aqui culpando o professor, ele passa por uma formação de 4, 5 anos ali na faculdade, aprendendo que o certo é aquilo. E existe algum programa nesse aspecto para os professores, para um olhar, né, de reformar esses professores? A situação do professor, quando eu coloco o cenário atual, né, a gente pegou uma série de entrevistas. O professor Paulo Cruz até comenta muito isso com a gente. Houve uma série de entrevistas, se não me engano, na Secretaria de Educação de São Paulo, de Goiás, fizeram. Você tem o professor hoje que está altamente estressado porque foi tirado qualquer elemento de punição. Um bom professor, começando por ele, que está tentando basicamente ministrar a aula dele, ele não tem instrumentos para, por exemplo, punir um aluno que não está se comportando, ele não consegue disciplinar esse aluno e ele não consegue tocar o programa. Hoje, agora, isso eu venho falando muito, eu já arrumei uma briga, que agora tem partido do autista querendo me processar. É real, assim, é muito bizarro. E aí, hoje, você tem agora a mistura do aluno típico atípico, com o professor sem ter um treinamento. Então, aí o professor está estressado, sem autoridade, ninguém tem compromisso com meta de desempenho. Então você tem, vamos dizer, o aluno finge que está estudando e o professor finge que está dando aula. Acho que, para além da doutrinação, você tem hoje um abandono total e completo. Você tem as crianças hoje com métodos alternativos ao método fônico que chegam aos 12, 13 anos não alfabetizadas. E acho que esse é um fato que a gente tem que entender. Chegou aos 12, 13 anos não alfabetizado, você vai ter que ter um programa de alfabetização depois para as pessoas, porque elas não conseguiram criar, vamos dizer, uma cultura de ler e escrever que a torne fluente na própria língua. E esse é o nível que a gente está. Eu tô colocando esse problemão, porque quando a gente vai falar, por exemplo, da ideologização por exemplo, a gente tá falando dos 14, 15, 16 anos. E aí a gente tá falando de um aluno que tá absolutamente despreparado, ou assim, desprotegido para sequer debater opiniões que sejam trazidas pelos professores. E aí a gente tá falando ali de um professor, aí sim, um professor do ensino médio, que aí ele vai trazer as discussões contemporâneas tô fazendo bem, né, quase um eufemismo, discussões contemporâneas, né? Mas assim, ele vai trazer aqueles debates que com o novo ensino médio, aumentou a capacidade dele de fazer o que ele chama de doutrinação. Porque hoje você tem um elemento subjetivo que você inventa as matérias. Sim. Vocês estão acompanhando isso? Com certeza. Assim, o cara inventa. Vou dar agora... Gente, vamos combinar uma aula de felicidade? Sério, tem aula de mundo contemporâneo. E aí eles falam de qualquer coisa. E ali, boa parte daquele trabalho político se dá nesses termos. Eu acho que o novo ensino médio fracassou, e fracassou muito. E foi um projeto que foi apoiado em grande medida até por nós, mas eu, pelo menos, falei, isso aqui é uma iniciativa boa. Até os 12 anos, a alfabetização e a aprendizagem de matemática tem que seguir os métodos mais simples e clássicos. Estamos falando método fônico e foco em poucas matérias e provas de desempenho que metrifiquem o desempenho do estudante e do professor. Se o professor não estiver entregando um aluno alfabetizado até os 12 anos, aquela escola terá problemas. O diretor da escola terá problemas. Dali em diante, o ensino colegial tem que ser técnico, e eu tô falando ensino técnico, para o aluno já sair empregado da escola, sem aquelas ilusões, não, agora vai ter uma formação humana para ele. Cara, na escola pública, vamos formar agora o cara sabendo ler, escrever e apto a ter um emprego. E aí, o professor que vai querer ter o estímulo para fazer aquela doutrinação, ele vai estar trocando, bater a meta dele por fazer a doutrinação. Eu não sei como proibir certos elementos de doutrinação, porque vou ter que gravar, começa a entrar uma discussão bizantina. Mas se eu punir o professor pelo baixo desempenho do aluno, ele vai ter que gastar o tempo dele cumprindo as matérias dele. E eu acho que o caminho tem que ser nessa direção. Renan, preciso falar da Bahia. Situação aqui da Bahia. Algum outro... só tem 2 praticamente. Tem Jerônimo e ACM Neto. Neto já te procurou para buscar apoio? Algum nome da oposição aqui? A gente teve uma saída do partido dele, União Brasil, meio traumática. Porque eles não queriam liberar ninguém. E essa é a real. O Neto, para ser sincero, quando o Kim foi pré-candidato a prefeito de São Paulo, e ele tinha um apoio garantido com o Neto, eu mesmo tive reunião com o Neto foi, aí eles se acordaram ali no partido, e ele também foi um dos que nunca mais atendeu o Kim à época. E eu achei aquilo não só primário da parte dele, porque tava arrumando briga com um grupo político à toa, sem precisar, ele só podia falar, puta, tô tentando, o Rueda não vai deixar, não vai rolar. Sabe? Não, ele... Depois a gente foi entender, assim, as relações foram construídas em São Paulo, inclusive por ele. Ele só fingiu que não existia. Depois, quando a gente foi conversar para fazer a saída dos vereadores eleitos do União Brasil, é um dos que também queria nem saber, nem quis abrir conversa. Então é uma pessoa difícil. Já me falaram, o Neto é meio mimado e ele é difícil de trabalhar. Me parece ser um sujeito mimado e difícil de trabalhar. Não acho que a estratégia dele eleitoral seja boa e não acho que ele esteja num status muito bom para essas eleições.
Todo mundo tá comentando o Ribbentrop-Molotov do Banco Master, né? Ele e o Jacques Wagner combinando que ninguém vai falar do escândalo. Eu acho isso lamentável, eu acho isso muito complicado. E eu acho que aqui na Bahia há espaço pra algo novo. Há o espaço. Não, o evento ontem, da última vez que eu vim, vou dar um exemplo, a gente fez um evento aqui em 2024, 2025. Havia uma energia no sentido de, pô, vamos convergir pra tirar o PT da Bahia com a ACM, não sei o quê. Eu não senti isso ontem. O pessoal xingou a ACM no evento. Acho que há um momento na Bahia, acho que de cansaço institucional tão grande, que isso atingiu eles ali também. Então, a missão vai continuar com palanque neutro aqui? Vai apoiar algum Eu acho que pré-candidato? o ideal é a gente arrumar uma pré-candidatura. Todas as minhas viagens eu arrumo uma pré-candidatura. Todas as minhas viagens, assim, me ajudem aqui, quem está nos ouvindo, a arrumar uma pré-candidatura de alguém que já esteja afiliado, que eu gostaria de lançar. Sabe por quê? Timóteo, no fim do dia, todos os lugares que eu lancei pré-candidato, eles começaram a aparecer nas pesquisas com 1, 2, 3, 4%. E alguns lugares, eu peguei o André Luiz, o Maranhão, pô, o André nem tinha rede social direito. Só de aparecer na cartela missão, o cara já vai pra 2 na pesquisa. Então isso começa a pautar o debate, ele começa a ter acesso à imprensa, e aí a gente começa a pautar até os demais candidatos. Vai que uma pré-candidatura nossa aqui na Bahia, se der tempo, começa a obrigar o próprio Neto a adotar uma postura de enfrentamento ao PT. Eles querem fazer com o PT uma coisa que não existe com o PT, que é como se fosse uma espécie de saída acordada. Do tipo, vamos jogar aqui com luvas de pelica, e aí se eu ganhar, clássica, eu faço uma transição. Não existe isso. Não existe isso com eles. Você vai ter que ir pra cima do PT e isso tem consequências, você vai apanhar de volta. Mas parece que eles querem brigar sem briga. Não existe, não existe. A vida é uma coisa muito cruel, cara. Ainda mais com um elemento, assim, o PT é um grupo de sobreviventes. Né? São homens que vieram de baixo, que começaram a ganhar grana, chegaram em posições de poder, eles não vão largar. Você vai ter que tirar deles. Não existe como tirar no acordo, você vai ter que tirar da mão deles. É feio dizer isso, mas não tem outra maneira. São agora 10 horas e 6 minutos e só uma adição. Impressionante a quantidade de pessoas de terceira idade que estão gostando de você. Ah, é? Me conte. Mas muita gente que eu conheço, Burburinho, as tradicionais tias do Zap, estão gostando. É só ouvir você falando e tal. Você é uma figura carismática. Ô, Vanessa Moreira, faça sua pergunta e vou passar pro ouvinte e a gente vai encerrar daqui a pouco. Vamos lá. Tá certo. Eu quero perguntar um negócio para você, Renan, sobre criptomoedas, Bitcoin. Qual que é a sua postura? Se você já pensou nisso, você conhece, né, primeiro, porque eu sei que é algo muito fechado, mas qual que é a sua posição em relação à defesa aí do Bitcoin, que é a criptomoeda mais famosa, mas do mercado de criptomoedas em geral? Eu adoro esse assunto. Eu quero ser o pré-candidato da comunidade da criptomoeda no Brasil. Eu já sou o único pré-candidato que está falando que o Brasil terá reserva de Bitcoin. Oh, que sensacional. Terá. Nós teremos reserva de Bitcoin. Atenção aí, Bitcoiners. Ô, Matheus, ô, Luiz Melodia e Eduardo, faz o corte disso aí agora, por favor. Então, Desculpa. teremos, porque ter a reserva implica dizer o seguinte, eu estou criando uma reserva de valor para além do dólar, para além da política inflacionária americana, acreditando que isso será entendido pela comunidade internacional como uma reserva de valor no longo prazo. Isso é muito importante. O Salvador fez, o próprio Trump está falando agora, e nós temos que ter. Primeiro ponto, isso. Só que isso é pouco perto do que precisa ser feito. Eu entendo o Bitcoin da seguinte maneira. O Estado, se eu falar, não, eu vou ter uma política Bitcoin friendly ou crypto friendly, e aí eu vou. Você vai o quê? Você vai querer taxar? Eu acho que a gente consegue uma coisa muito melhor do que taxar. Porque as pessoas entendem os cripto como uma reserva de valor que não é capturável pelo Estado. E essa é a beleza dele. Porque tem zilhões de chineses com isso. Porque eles estão gerando a reserva de valor deles e eles não querem ficar na mão do Estado totalitário ali. Então o chinês, ele tem. Por isso tem tantas corretoras que são chinesas. A Binance, eu acho que é chinesa. Porque o chinês já está entendendo esse problema há muito tempo. Na Nigéria isso começou a ser usado. É um instrumento de defesa que as pessoas têm. Então, eu não posso negar essa funcionalidade enquanto sistema de defesa, imaginando que não, eu vou atrair o cara pra cá pra eu taxar, não. Eu tenho que entender que, em geral, a pessoa que trabalha com cripto é uma pessoa, hoje, que ela está inserida num universo de tecnologia, portanto, ela é uma coisa chamada capital humano de qualidade. Então, a gente tem uma política Bitcoin friendly, atrai capital humano de qualidade para montar a empresa aqui. Então, isso tem que ser parte de um plano maior que nós temos de atrair capital humano para criar, vamos dizer, espaços para uma indústria tech aqui no Brasil. Então, tenta imaginar a seguinte coisa, quando eu falei ali do Rio de Janeiro, eu não queria separar o Rio de Janeiro, tá falando assim, vou dar uma autonomia igual tinha com o estado da Guanabara pro Rio de Janeiro. Ali você faz um espaço crypto-friendly para que pessoas, e aí resolvendo a questão de segurança, claro, para que pessoas se mudem pro Rio de Janeiro, e muito gringo quer viver aqui no Brasil. E aí ele monte a empresa dele, hoje você vai ter o mundo novo que tá vindo aí, você mais 5 assistentes do cloud, você monta uma empresa com IA, e você fornece serviços pro mundo inteiro com seus clientes, e você pode viver em algum lugar bem, sem necessitar tanto da infraestrutura daquele local, mas vivendo bem num lugar que você gosta, que você possa ter uma vida que você seja feliz, de fato. O Brasil tem condições de entregar isso. Um lugar que dá pra viver bem, que tem um clima gostoso, comida legal, que você possa ter uma vida interessante e ao mesmo tempo ganhar grana. Ou ser Bitcoin friendly
atrai essas pessoas. Isso é uma das políticas, isso faz parte do escopo geral de uma política pró-tech, pró-capital humano de qualidade que eu preciso migrar pra cá. E não só de brasileiro. Eu quero alemão, eu quero chinês, eu quero taiwanês, quero japa, quero russo, quero trazer esses caras pra cá. Porque a gente tá com hoje déficit de capital humano de qualidade. Não existe a gente investir em terra rara, investir em tecnologia no Brasil com o capital humano que nós temos morando aqui, porque nós não formamos mais e boa parte da galera boa foi embora. Então a gente tem que repatriar e trazer gringo. Fato. E 2, blockchain no setor público. A gente tá falando aqui, por exemplo, tem rastreabilidade com blockchain para emenda. São 10h50. Muito obrigado mais uma vez, Helena San. A gente volta amanhã às 8 com o Brado Jornal. Valeu, Vanessa. É isso aí. Muito obrigada a gente por acompanhar durante toda essa manhã. Amanhã a gente está de volta com mais um Brado Jornal. Fiquem com Deus.